Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco. Agora este bloco também de suma importância para o avanço do nosso entendimento. Vamos dividir esse assunto em 3 grandes blocos. Vamos falar de contas, né? Nós estamos falando aqui de contabilidade. Contabilidade precisa ser registrada através de contas. Então, o que é uma conta contábil? Vamos falar sobre contas patrimoniais, contas de resultado, contas redutoras ou retificadoras. E com o passar dos blocos, vamos falar sobre plano de contas. Ou seja, então a gente vai detalhar esse assunto que é tão importante na contabilidade. O objetivo da divisão desses blocos é para que vocês entendam essa sequência lógica sem ter um bloco muito extenso aqui para não confundir vocês, para não cansar vocês. Beleza? Então vamos falar de contas de uma maneira geral, parte 1. Esse assunto será dividido em 3 momentos. Legal? Bacana? Então vamos lá. O que é conta na contabilidade? É um nome técnico que identifica cada elemento que compõe um patrimônio e suas alterações. Ou seja, qualquer registro na contabilidade é feito através de alguma conta. Tá? Então, todos os acontecimentos que ocorrerem durante a gestão patrimonial de uma entidade, como compra, venda, pagamento, recebimento, qualquer uma transação que afete o patrimônio de uma entidade deve ser registrado em uma conta contábil. Tá? Então são registrados nas suas respectivas contas. Por exemplo, movimentações em espécie são registradas na conta caixa. Movimentações bancárias são registradas na conta banco. Compra e venda de mercadorias são registradas numa conta estoque de mercadorias e por aí vai. Então, ou seja, as contas vão identificar que tipo de transação a empresa realizou. Legal? Bacana? E o mais importante, eu não posso ter uma conta só para compra de mercadorias e outra só para venda. Na verdade, a conta mercadorias ela serve para as duas. Depois a gente vai falar um pouquinho, obviamente, de como isso vai funcionar. Legal? Bacana? Tá? Então, segundo a teoria patrimonialista, que é a teoria que vigente hoje, as contas podem ser classificadas em contas patrimoniais, incluindo as contas redutoras ou retificadoras e as contas de resultado. Bom, as contas patrimoniais pertencem ao patrimônio da entidade. São aquelas que nós falamos lá atrás, na história conceitual, que são os elementos das demonstrações contábeis de posição financeira. Pertencem ao balanço patrimonial. Então, são as contas que representam os elementos componentes do patrimônio da entidade, dividindo-se basicamente em contas ativas, bens e direitos, e contas passivas, obrigações e patrimônio líquido. Tá? As contas patrimoniais estão registradas no balanço patrimonial da entidade. Legal? Caixa, banco, duplicata a receber, fornecedor, salário a pagar, capital social, lucros e prejuízos, todas elas vão fazer parte do balanço patrimonial, logo são consideradas contas patrimoniais. Legal aqui? Bacana? Bom, contas de resultado são aquelas que representam as contas que vão gerar o desempenho da entidade, que vão evidenciar o desempenho da entidade. É o confronto entre receitas e despesas para apurar se houve lucro ou prejuízo. Tá? Então, contas de resultado são as contas que representam as variações no patrimônio líquido da entidade, positiva ou negativa, e influenciam diretamente no resultado do exercício. Vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Então, eu preciso confrontar receitas e as despesas, sendo evidenciadas pelas despesas, custos e receitas. Então, reparem que as contas de resultado não vão fazer parte do balanço patrimonial. É como se eu tivesse isso aqui, um balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, e uma DRE, que é o confronto entre receitas e despesas. Então, esse resultado aqui, lucro ou prejuízo, vai fazer parte do patrimônio líquido da entidade. Beleza aqui? Show de bola? Tá? Então, ou seja, resumidamente, a apuração do lucro ou prejuízo da empresa se deve às contas de resultado, no confronto entre receitas e despesas e custos também, Então, ou seja, quando eu tenho receitas maiores que as despesas e custos, eu tenho lucro. Quando eu tenho receitas menores que despesas e custos, eu tenho prejuízo. Legal aqui? Bacana? Então, repare que as contas de resultado não pertencem ao balanço, pertencem à DRE. A gente vai ver
posteriormente com mais calma, né? O próprio balanço patrimonial a gente vai abordar tecnicamente mais à frente. Bom, importante, as receitas, custos e despesas que não pertencem ao balanço patrimonial, né? Não pertencem ao balanço patrimonial. Agora, o resultado final, que é o lucro ou prejuízo, ele vai ser transferido para o patrimônio líquido. Então, ou seja, você não vai ver receita e despesa jamais no balanço patrimonial, assim como você não vai ver conta de ativos e passivos da demonstração do resultado do exercício. Agora, o resultado final da apuração do resultado vai pertencer ao patrimônio líquido. A gente vai mostrar como essa transferência ocorre. Tá? Então, as contas de resultado pertencem à demonstração do resultado do exercício que a gente vai trazer mais à frente aqui. Legal? Bom, e as contas de resultado, né? Justamente, né? Elas são apuradas pelo regime de competência. Lembra que nós falamos dos princípios contábeis, né? O que é o regime de competência? A contabilidade deve gerar, deve contabilizar, deve reconhecer as receitas e despesas pelo fato gerador, independentemente se houve recebimento ou se houve pagamento por conta disso. Tá? Então, lucro ou prejuízo, confronto entre receitas e despesas, é apurado pelo regime de competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no momento do fato gerador, independentemente se houve recebimento ou se houve pagamento. Por que isso? Porque o fato gerador é o item mais importante para a contabilização de um item. Vendi mercadoria a prazo, receita. Recebi? Não, gerou contas a receber. Reconheci despesa com salário para pagar no mês seguinte. Fato gerador ocorreu. Paguei? Não, mas vai ser reconhecido como despesa. Então essa é a lógica do regime de competência. Legal? Então, por exemplo, vendas de mercadorias no valor de R$100 mil, sendo recebidas 20% à vista. Pelo regime de competência, reconheço a receita de 100. Pelo regime de caixa, só reconheceria a receita de 20. Legal aqui, gente? Beleza? Bom, e algo importante, né? Os saldos das contas patrimoniais, eles se acumulam ao longo de diversos períodos. O que isso quer dizer? Se eu finalizo o meu ano, né, o exercício, com um saldo de R$30 mil em estoque, quando eu virar, né, o início do ano seguinte, eu vou iniciar o ano com R$30 mil em estoques. Se eu finalizar o ano com R$100 mil na minha conta bancária, eu vou iniciar o ano seguinte com R$100 mil. Ou seja, as contas patrimoniais acumulam saldos de um período para o outro. Agora, as contas de resultado são obrigatoriamente zeradas a cada período de apuração. Por quê? Se eu confronto receitas e despesas e o lucro vai fazer parte do patrimônio líquido, com o passar do ano, aquela informação já não me serve mais de nada, porque o resultado líquido já está no patrimônio líquido. Tá? Então, receitas e despesas são zeradas ao final de cada exercício. Tá? E essa apuração pode ocorrer mensalmente, trimestralmente ou até mesmo anualmente. Legal aí? Então, por exemplo, conta patrimonial. Vamos imaginar o saldo da conta banco em 30/11 de X0. Começou o mês de dezembro com um saldo de R$90 mil. Movimentação bancária, né? No mês de dezembro. Entrou R$50 mil e saiu 70. Então, se eu tinha 90, somei com a entrada, vai dar 140, menos 70, saldo de 70. Então, ou seja, os saldos vão o quê? Se acumulando. Legal aqui? Beleza? Conta de resultado, né? Reserva de lucro, né? Vamos imaginar aqui, reserva de lucro aqui. Eu tenho R$50 mil de reserva de lucro que faz parte do patrimônio líquido, lá em X0. Total de receitas de dezembro, 120. Total de despesa em dezembro, 80. Fiz a apuração do resultado, 40. Então eu zero o saldo da receita, zero o saldo da despesa. O que me importa agora são esses 40. Então esses 40, se eu for constituir mais reservas, eu vou somar 40 com os 50 que já existia. Porque na verdade essa conta de reserva é uma conta patrimonial. Mas a conta de receita e despesa, ela vai ser o quê? Zerada. Legal? Então o saldo da reserva de lucros no final de dezembro vai ser 50 mais 40 igual a 90. Beleza aqui, gente? Show de bola? E as contas redutoras, né, também chamadas de contas retificadoras, são contas que, embora apareçam em determinado grupo patrimonial, pode ser redutora do ativo, do passivo, ou até mesmo do patrimônio líquido, tem saldo contrário em relação às demais contas desse grupo. Aí, meus amigos, cabe ressaltar que a gente não vai esgotar esse assunto por hora aqui. Com o passar dos blocos, vocês vão ver várias outras contas redutoras.
Eu vou mostrar algumas aqui para vocês entenderem um pouco sobre elas. Tá? Então, por exemplo, as contas redutoras têm saldo negativo, elas diminuem o saldo da conta que elas estão reduzindo. Por isso que o nome é redutora ou retificadora. Então, por exemplo, são conhecidas contas redutoras do ativo as perdas estimadas de não recebimento, tá? E a depreciação acumulada, amortização acumulada ou exaustão acumulada. No patrimônio líquido, por exemplo, eu tenho a conta capital a realizar ou capital integralizar e a conta de prejuízos acumulados. Tá? No passivo também existem outras contas redutoras que eu vou trazer aqui em momento oportuno. Bom, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Uma empresa vendeu mercadorias a prazo, gerando duplicatas a receber. Então registrou isso em contas de cliente. Então gerou uma receita de 30 mil reais, né? Gerou uma contrapartida na conta de clientes. Beleza. Devido ao alto índice de inadimplência do comprador, estima receber apenas 80% desse valor. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então vem comigo. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$80. É isso mesmo, R$80 por um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são 2 acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoque, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na Lá Concursos, e além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da Lá Concursos, que o professor Anderson Fumax ministrou aqui na LAC. Tá certo, gente? Excelente custo-benefício, R$80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.